Nessa demonstração, mostraremos de que maneira se opera um circuito flash retina usando o controlador micro PIC. Também veremos como utilizar o depurador incorporado, gerar uma PCB e, finalmente, provar o circuito em 3D. Primeiro abrimos o circuito que se encontra na pasta PCB de Tina. Este é o circuito. Vejamos como funciona. Começamos a simulação VHDL interativa e vemos que os LEED estão piscando de baixo para cima. Pode-se cambiar a direção do pisco clicando na primeira posição do interruptor DIP. Agora clicamos novamente e os LEED uma vez mais estão piscando de baixo para cima. Este circuito opera executando um microcódigo no controlador do micro. Vejamos o código para observar como funciona. Clicamos duas vezes no controlador do micro e clicamos a última linha da caixa propriedades. Aqui podemos ver ou editar o código de ensemble que se executa dentro do controlador. Enquanto isso, é possível usar o depurador incorporado de Tina para fazer câmbios e executar o código novamente em sua totalidade. É possível também executar o código passo a passo, ou até mesmo fazer um ponto de interrupção. Agora vejamos como se usa o depurador de MCU de Tina. Antes de tudo, assegure-se que o botão VHD do modo interativo esteja desligado. Logo depois, ative o depurador de MCU desde o diálogo Análise. Ative a caixa de verificação do depurador de código de MCU e pressione OK. Observe que nas versões mais novas de Tina, pode-se ativar o depurador MCU diretamente desde o menu Análise. Pressione o botão interativo VHD e aparecerá a janela do depurador de MCU. Vamos a movê-lo a outra posição para que podamos ver também os LEED. Clicamos no botão Traçar para seguir a operação do programa passo a passo e ver os registros e as localizações de memória na parte inferior da tela. Podemos também executar o programa e ver os resultados da operação. Em nosso caso, podemos ver o pisco dos LEED de baixo para cima. E observar que o pisco cambia de direção quando clicamos no interruptor DIP. Interrompemos o depurador com o botão Deter. Obviamente, este programa pode executar-se passo a passo ou utilizando a opção ponto de interrupção. Colocamos um ponto de interrupção no rótulo de incremento. Localizamos o cursor depois do rótulo e pressionamos o botão Comutar ponto da interrupção para inserir o ponto de interrupção. Agora clicamos novamente no interruptor DIP para usar o modo crescente, onde os LEED piscam desde a parte inferior até a superior. Uma vez mais, iniciamos o programa com o botão Executar. Erro. Nome de arquivo não especificado. Agora vemos a execução do programa que, tão pronto como alcança o ponto de interrupção, detém-se para poder controlar os registros e as localizações de memória. Desde aqui, podemos continuar passo a passo utilizando o botão Traçar
ou clicando em executar para continuar a operação. Novamente, é claro, o programa deter-se-á no rótulo de incremento. Fechemos agora o depurador. Antes de realizar o circuito atual, veremos como visualizar o circuito na PCB. Geramos um protótipo de trabalho em 3D do circuito que usa o desenhador de PCB de Tina. Primeiro, clicamos no botão Desenho de PCB da barra de ferramentas. Aparecerá o diálogo do desenho de PCB. O desenho de PCB para este circuito já tem sido desenhado, pelo que só temos que clicar em OK para ativar esse desenho. Esta é uma placa de PCB de duas caras. Agora, descrevemos o protótipo virtual em 3D, mas omitindo os detalhes do desenho de PCI. Para gerar o protótipo em 3D do circuito, só temos que clicar no botão Vista em 3D da barra de ferramentas. A vista em 3D do circuito aparece em uma janela nova. Pode rotar-se o circuito em qualquer direção utilizando as teclas de direção. Por exemplo, pressione a seta acima para examinar o cabeado na parte inferior do circuito. Também podemos rotar o circuito mantendo apertado o botão esquerdo do mouse e movendo-o. E afastar ou aproximar o circuito mantendo apertado o botão direito do mouse e movendo-o. Ou simplesmente usando as teclas página acima e página abaixo do teclado. Agora passemos ao editor esquemático clicando no botão Tina na parte inferior da tela ou pressionando Alt mais Tab. Se clicamos no botão Modo Interativo VHD da barra de ferramentas, o circuito começa a funcionar. Podemos ver que os LEDs estão piscando não só no esquemático, senão também no modelo 3D. É possível também provar os interruptores DIP. Por exemplo, clicando no primeiro comutador para cambiar a direção de pisco. Vemos que é possível utilizar Tina para provar cada aspecto de um circuito antes de fabricá-lo, usando o protótipo virtual de trabalho. Finalmente, comparemos nosso protótipo virtual em 3D com o circuito real. Segundo os arquivos gerados por Tina, temos fabricado o circuito provado aqui. Este circuito aparece no vídeo no canto inferior direito da tela. Como podemos ver, sua aparência e a operação são muito similares às do modelo virtual.
como com o modelo virtual pode cambiar a direção do pisco com o interruptor JIB. O circuito funciona tal como foi desenhado. Aqui finaliza nossa demonstração sobre o uso de Tina para desenhar, provar e construir circuitos MCU.